galera, bem-vindos ao Revcast. Nós estamos no episódio piloto do podcast Revalense. Eu sou a Luísa, sou gerente de vendas e o meu parceiro nesse podcast, o parceiro ilustre, é o nosso CEO, Cláudio Barros. Quer dar um oi pra galera, Cláudio? Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, nosso primeiro episódio do nosso podcast. O primeiro é o piloto, a gente está começando e nesse piloto a gente tem uma convidada super especial. Então, assim, para vocês entenderem, o Revcast é o nosso podcast que a gente vai trazer temas relacionados a desenvolvimento, transformação, cultura. Então, assim, para impulsionar ainda mais o nosso movimento de crescimento compartilhado, coletivo. E aí, para começar, a gente começa falando sobre um tema muito importante, que é cultura corporativa. E a nossa convidada ilustre não é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa gerente corporativa de cultura, a Jaqueline. Dá uma pra galera, Jaque. Oi, gente. Oi para vocês que estão aí ouvindo a gente, vendo a gente. É um prazer participar desse projeto piloto aí. É um projeto que vem para a gente compartilhar conhecimento, para que a gente possa aprender junto, para que a Revale possa levar a sua cultura mais adiante, atingir cada vez mais pessoas. Então, obrigada pelo convite de estar aqui. Bem-vindos a todo mundo. Eu acho que o Revcast é um projeto bem bacana e vida longa. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro momento com vocês. Beleza, Jaque. Mas assim, eu tô achando a mesa muito vazia. Tá né? mesmo. Como é que pode, né? Um podcast de uma revenda de bebidas ter uma mesa tão vazia assim. Só uma aguinha, eu tô achando, tá faltando alguma coisa, mas isso é super fácil de resolver. A gente vai chamar o Zé. Chama o Zé. O Zé não é ninguém que vai entrar aqui, não. A gente vai chamar o Zé no aplicativo. A gente tem aí o Zé Delivery. Eu não sei se vocês já conhecem, mas na maior parte das regiões onde a Revale atua, a gente já tem Zé Delivery. E o Zé vai resolver esse problema da bebida pra gente aqui rapidinho. Então, para você fazer um pedido no Zé é super fácil. Eu vou abrir o meu celular aqui. Vou entrar no aplicativo, eu já tenho uma conta, então é muito fácil de você fazer a conta, manusear o aplicativo e a gente vai fazer o pedido de umas bebidinhas para que a gente tenha aqui uma mesa mais cheia, né, Cláudia? Sim, aí a conversa vai ficar melhor, eu acho. Para a conversa fluir, né? Um guaranazinho, né? Uma Pepsi Black. Uma Pepsi Black. Cerveja pro time. A gente tem muita opção. Eu vou fazer aqui o meu pedido e eu tenho certeza que antes da gente ingressar no papo, as bebidinhas já vão estar aqui. Eu falei? Muito rápido esse Zé Delivery. Muito rápido. Oba, chegou bebidinhas do Zé. Ótimo. Diga aí. Deixa eu ver. Tem Corona Cero aí? Tem Corona Cero. Lançamento aí da gente, a Corona Zero Álcool. Muito bom. Pepsi. Acho que é o melhor refrigerante que existe. Eu vou de Guaraná Antártica. Eu vou de Corona Cero. Eu vou de Guaraná. Pra reforçar a minha vitamina D, né? Sempre bom, sempre bom. A vitamina D. Agora. Ela abre assim? Faça o favor, bom, queridíssimo. Acho que precisa do abridor. Precisa do abridor. Olhe, dono de revenda Ambev tem que andar com abridor. Espatem, tá vendo? Alinhado demais. Abriu aqui minha Corona Cero. Para vocês que não conhecem, Corona Cero é novidade. Está disponível em todas as áreas que a gente atua. É uma Corona Zero Álcool e ela é enriquecida com vitamina D. Então, assim... Não precisa pegar sol, você pode tomar Corona Cero. Mas tomar a Corona Cero no solzinho é melhor ainda. Então, assim, pra gente que tem muita opção, né, de cerveja zero, e ela tem pouquíssimas calorias também. Então, bem importante, eu posso dizer que é saudável, né? Se dependendo do ponto de referência, é saudável. E aí, pessoal, é só baixar o Zé, tem Corona Zero, tem Pepsi Black, tem Guaraná Zero, tem uma infinidade de produtos no Zé Delivery. É só baixar aqui rapidinho
ele chega na sua casa. Então, o Zé, ele é praticidade e rapidez e uma bebidinha gelada. Então, a bebida vem gelada, vem pronta para consumo. E no precinho. E no precinho. Sempre tem cupom. Sempre tem cupom. É só... E tem pontos também. No Zé tem programa de pontos. Então, quanto mais você compra, mais pontos você acumula. Você pode trocar seus pontos por cupom, por ingresso de festa. Então, só benefícios. Só benefícios. Eu tenho certeza que vai sair todo mundo daqui com o Zé Delivery baixado. Mas, assim, para a gente começar o nosso papo com a Jaque... A gente vai começar falando sobre cultura corporativa de fato, que é um tema muito importante em todas as organizações, não só nas empresas, mas assim, a gente queria, Jaque, que você explicasse um pouco como é a cultura organizacional na Revale, quais são os pilares dessa cultura, para que tanto a gente que vive essa cultura, quanto as pessoas que estão assistindo possam ter um conhecimento maior. Certo. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho importante a gente contextualizar para todo mundo que está nos acompanhando o que é cultura organizacional. E aí a gente parte para falar um pouco da cultura que a gente trabalha hoje na Revale, né? Que a gente está ali no dia a dia alimentando. A cultura organizacional, ela é o jeito de ser, de pensar e de agir de um determinado grupo. Então, existe uma cultura que opera na nossa casa, com a nossa família, por exemplo. Existe uma cultura que opera na nossa sala de aula, se você é estudante, se você está ali no presencial, né? O jeito de fazer as coisas, o jeito que as pessoas fazem as coisas, né? A maneira com que as pessoas se comportam, os hábitos das pessoas dentro da igreja, enfim, em qualquer grupo social, onde tem um grupo de pessoas, tem uma cultura que opera, por mais que a gente não perceba, por mais que ela não seja tão evidente, tão explícita, ou que a gente não tenha uma consciência sobre ela, mas ela existe, esse jeito de ser existe, né? E aí, partindo desse conceito do que é uma cultura, a gente na Revale vem trabalhando isso de uma forma mais estratégica. Então, a gente sabe que a Revale é uma empresa hoje, né, que tem já mais de 20 anos no mercado, é uma empresa que tem mais de 1.100 colaboradores, e se a gente quer que a empresa continue se expandindo e continue crescendo, a gente sabe que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Então, para que a gente possa gerir melhor o que vai nos levar adiante, o que vai nos levar aos nossos objetivos, aos objetivos do negócio, é importante a gente entender quais são os comportamentos que estão operando ali, quais são os hábitos, quais são os costumes, o que é que a gente está realmente valorizando dentro dessa cultura, né, dessa vivência ali entre as pessoas. Então, a Revale já há algum tempo vem percebendo essa importância de tanto conhecer melhor a cultura, para que possa gerenciar melhor essa cultura a um destino estratégico. E a gente faz esse trabalho a partir como é que eu posso dizer? Da contribuição muito importante das lideranças, a partir de projetos também que nos levam a isso, desenhando estratégia, desenhando ações, rituais e símbolos dessa cultura, para que ela seja cada vez mais forte ali dentro, para que ela possa realmente ser vivida na prática e não só no discurso. Porque esse é um ponto muito importante de ser observado quando a gente fala de cultura corporativa, por exemplo. Às vezes ela está só no discurso, ela não está na prática. Acho que o maior desafio hoje para os gestores de empresa é viver a cultura que está na cabeça realmente ali na prática. É o que é o maior desafio de todos. Saber identificar, saber gerir essa cultura mesmo e fazer com que ela fique viva ali no dia a dia das pessoas. Se você fosse transcrever a cultura da Revale numa frase, e aí qual seria a frase que você traria pra gente? E aí eu queria ouvir depois de Cláudio também, já que ele é nosso CEO e começou esse trabalho, né, teve essa ideia de trabalhar a cultura, de direcionar para que hoje a gente tivesse uma área focada nisso aí. Então, eu queria ouvir de vocês dois qual seria a frase que define a cultura da Revale para vocês. A frase que define a cultura da Revale hoje, eu diria que a Revale é uma empresa que está buscando desenvolver as suas pessoas,
desenvolver a sua cultura para melhores resultados. A Revela é uma empresa de resultados, né? Ela está aí há 20 anos porque tem excelentes resultados, porque tem processos muito bem estabelecidos, porque tem metas muito claras e tem um time comprometido com isso. E hoje ela vê que o resultado por si só não é o suficiente. As pessoas também são importantes. E o desenvolvimento dessas pessoas mais importante ainda para que nos leve a esses resultados. Então, acho que eu resumiria nisso. É uma cultura de desenvolvimento de pessoas para alcançar melhores resultados cada vez mais. É basicamente isso que o Zac falou. O trabalho da gente não é que assim, gente, cultura hoje não é opcional. Não é você, as empresas estão começando a entender que cultura não é opcional. Ou você se adequa, ou você fica uma bagunça. Então, assim, e a cultura da Revela é toda baseada, primeiro, a primeira palavra que eu até numa palestra eu falei com o pessoal é o seguinte, olha, se eu fosse resumir numa palavra é respeito. É a primeira palavra que você tem que, se fosse resumir, tem que ser a base do respeito, tem que ser a base de tudo. E uma frase, aquela frase que a gente sempre fala, que eu acho que é bacana, que não tem graça crescer sozinho, porque assim, não adianta você só atingir resultado, você chegar e destruir pessoas. Você passar por cima de pessoas. Então, assim, a gente veio de uma época que isso era normal, que isso era tranquilo, isso era aceitável, e a gente já começou, antes mesmo de começar a mudar, a gente já começou a ver que não dá para você só atingir resultado sem cuidar das pessoas. Usar elas, assim, quando fala é um recurso humano, quando você fala assim que é um recurso humano, fica parecendo um recurso como dinheiro, e não é, são pessoas, não tem que ser tratadas como recurso. Tanto que na área da gente, a gente chama a área de gente, na área de recursos humanos. Você tem que entender que pessoas não são pura e simplesmente recursos. Então, o trabalho da gente é justamente em cima disso, do respeito às pessoas, de entender as pessoas, porque assim, tudo, isso não fui eu que falei, não é eu que falo, mas assim, pô, meu cliente é pessoa, eu sou uma pessoa, meu colaborador é uma pessoa, o fornecedor é uma pessoa. Então, assim, tudo é pessoa, tudo é gente. Então, você tem que trabalhar, você tem que entender de pessoas, você tem que respeitar as pessoas e tem que trabalhar que seja o melhor para as pessoas. Porque, claro, tem que dar resultado, como uma empresa, como toda empresa, precisa ter resultado, mas tem que muito pensar em pessoas. Não como recursos, mas como gente, como a parte fundamental, a mais importante da empresa. E não é puro discurso, é realmente puro acreditar. A gente fala isso porque a gente acredita realmente, a Revela acredita nisso. Muito bom. E assim, hoje na nossa realidade, a cultura é algo estratégico. Sim. Né? Então, quando a gente fala sobre cultura, não é somente para que os colaboradores, não, a gente tem uma cultura, é para que as pessoas vivam e que elas vão conscientemente levando a cultura para os seus atos, para as ações que a gente desenvolve. Então, assim, é para que a cultura seja algo consciente dos colaboradores e que eles saibam que cada vez mais a gente precisa trabalhar para que essa cultura aconteça na prática. E aí eu queria perguntar para Cláudio rapidamente, quando foi que ele passou a enxergar que cultura realmente era algo super estratégico, que ele precisava, como é que eu posso dizer? Que ele precisava definir uma pessoa para olhar isso, que precisava serem estabelecidas metas de desenvolvimento, que isso precisava ser acompanhado de forma estratégica. E depois, assim, já que se tu puder complementar, falando sobre o impacto de ter a cultura como fazendo parte da estratégia da empresa, eu acho que vai trazer bastante conhecimento para as pessoas que estão assistindo, para a gente até nessa troca. Então, e aí, CEO? O caso é o seguinte, a gente vinha de uma cultura Ambev, que é uma cultura única e exclusiva de resultado. A gente, basicamente, as revendas, elas operam o que a Ambev manda. Então, o time é tudo operacional. O time só pensa em número, resultado, é pressão. Então, assim, se você não separar, se você não botar alguém para pensar nisso, a cultura vigente, que o pessoal fala que a cultura ela devora a estratégia no café da manhã, porque assim, a cultura vigente é entregar resultado. Então, tudo vai ser mais importante do que pura e simplesmente entregar resultado. Quantas vezes você deve ter ouvido o pessoal falar, faz o seu, que cultura você faz quando puder.
Então, assim, mas é da cultura que, gente, é da cultura que a gente tem, que era a cultura, a própria Ambev, inclusive, está mudando isso. Ela começou a se dar conta, ela começou a mudar. Então, assim, se você não botar uma pessoa para pensar exclusivamente sobre isso, não vai acontecer. Infelizmente, você tem que começar aos pouquinhos e tem que botar alguém para pensar sobre isso. Por isso a ideia de ter uma pessoa especificamente para a cultura, que a gente viu a importância que era. Olha a mudança que a gente está tendo, olha os resultados que a Revale está tendo. Você vê, hoje ela é referência nacional. Todas as revendas, as grandes revendas, os embaixadores são os melhores balões de excelência. O pessoal vem, tem gente querendo, pô, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo de diferente? Por que é que vocês têm os resultados que você tem? A gente está sempre lá disputando, está sempre lá entre os primeiros. Então, isso foi resultado da mudança de cultura, de a gente começar a pensar nas pessoas, para as pessoas darem resultado. A Revale, ela tem que ter gestores de pessoas, não gestor de resultados. As pessoas vão dar os resultados. Só que para você sair do dia a dia, que você que trabalha lá, vocês que trabalham lá, vocês sabem o dia a dia que é. Essa época do ano, por exemplo, que é uma pressão desgraçada, ninguém vai pensar em outra. Se você não tiver quem pense, ninguém vai pensar. Vai querer bater meta, vai querer bater resultado, vai querer entregar número. E não está errado, mas não é só isso. É o como também, né? É o como, exatamente. Como que a gente vai alcançar esses resultados? Exatamente. Eu não quero. Não é a qualquer custo. Não é tirando saúde, principalmente mental das pessoas. É você entregando. Então, assim, ainda está longe, a gente ainda tem muito que melhorar. Porque cultura também não é uma coisa que você. Muda de uma hora para outra, né? Não é que muda. Nem muda de uma hora para outra e nunca tem um ponto de chegada. Nunca vai ter um ponto. É um trabalho infinito contínuo. Sim, até porque ela vai mudando conforme a gente vai vivendo. E o mundo muda. O mundo vai mudando. O mundo vai mudando, você vai mudando, você nunca vai chegar. E ela vai se adaptando, né? Exatamente. Inclusive, até uma coisa que assim, as pessoas que o Vini, principalmente muito pessoal pergunta como é que pode surgir a dúvida de como é que se implanta isso. Eu queria até que Jaque falasse como foi todo o nosso processo de implantação, todo o trabalho desde o comecinho, desde que ela chegou, como é que foi feito, que é bacana, é um histórico bacana. Isso pode ajudar outras empresas a seguir no mesmo caminho. Então, eu queria que você... Verdade. Eu percebo não, é fato, na verdade, que a maioria das empresas, elas não são do tamanho que a Revale é. Então, as pessoas podem olhar assim para a Revale e pensar, mas a Revale fez assim porque é uma empresa muito grande, porque tem muitos recursos. Como é que eu vou fazer isso aqui no meu bar, por exemplo, no meu restaurante, na minha distribuidora de bebidas? E trazer essa trajetória da Revale é interessante, mas que as pessoas pensem que dá para fazer também num ecossistema menor, num grupo de pessoas. No MEI é o lugar mais fácil que tem o MEI, que é a pessoa só que muda. Então não é tamanho que vai fazer diferença. Não é tamanho, mas é importante ter em mente que qualquer negócio precisa ter um gerenciamento da cultura, precisa parar e ver qual é a maneira que a gente faz as coisas aqui. Né? E a Revale foi muito nesse sentido. Como o Cláudio ele pontuou, a Ambev trabalha a sua cultura agora mais do que nunca, mas revenda Ambev hoje ela é para ser operacional. Uma revenda Ambev é para ser operacional. É para ela cumprir os processos da Ambev, entregar os resultados que a Ambev espera, ter sua rentabilidade e devolver uma rentabilidade também para a Ambev. E isso é fato. É para ela ser assim. Só que a Revale ela pensa diferente. A gente faz parte de um grupo chamado Grupo Pedro Barros. O Grupo Pedro Barros ele tem a necessidade de diversificar seus negócios, de ser além de revenda de bebidas, né? E aí, pensando nisso, a gente sentiu a necessidade de ter uma identidade própria, de ser mais do que a Skol, ou a Brahma, ou uma revenda Ambev. A gente precisa construir uma identidade própria. A gente precisa estabelecer o nosso jeito, a gente precisa comunicar internamente, a gente precisa levar da porta para fora também o nosso jeito de ser e de fazer as coisas, da Revale, do Grupo Pedro Barros. Então, surgiu muito dessa necessidade também, e como o Cláudio falou, de ser uma questão inevitável no mundo corporativo hoje. Não tem como, você não pode ignorar mais. Então, nasceu nessa necessidade, e aí o nosso primeiro passo, respondendo a sua pergunta, o nosso primeiro passo na Revale hoje foi mapear. Beleza. A gente tem aqui um grupo de 800 colaboradores na época, tinha quase 800 colaboradores, e a gente foi entender qual é a cultura que operava nesses 800 colaboradores, né? E aí a gente entrevistou as nossas lideranças, bateu um papo, a gente rodou uma pesquisa com os... Eu vou rir, porque eu não estou conseguindo. O que foi, Tiago? Ai, meu Deus. Gente, é piloto, tá? Então, assim, aconteceu um negócio aqui, mas vamos voltar pro assunto.
Então a gente rodou pesquisa com todos os colaboradores para entender basicamente quais eram os valores. Por quê? Porque, voltando só um pouco para a galera entender, como é que essa cultura se forma? A cultura, como eu já disse, é a partir de um grupo de pessoas, e essa cultura, elas emanam dos nossos valores, né? Dos valores das pessoas, desse grupo de pessoas, que inspiram essas vontades das pessoas, que se transformam nos comportamentos. E esses comportamentos voltam para fortalecer e reforçar essa cultura. Então, é um ciclo. Então, a gente foi parar para entender quais eram os valores dessas pessoas e quais eram os valores que elas enxergavam na empresa. Então, beleza. Me diz aí, 3 valores seus. Me diz aí, 3 valores seus, Cláudio. Justiça, respeito, honestidade. 3 valores seus. Honestidade, respeito. Justiça. Não, empatia. Eu sou mais. Não, eu sou justa, mas a empatia é algo que eu tenho muito. Pronto, foi isso que a gente fez. A gente foi ouvir, a gente ouviu vocês, a gente foi ouvir os colaboradores. E quais são os valores que vocês enxergam na Revale? E aí a gente pegou essa visão, não só com nossos colaboradores, a gente também falou com o fornecedor, a gente também falou com o cliente, para entender quais eram esses valores, entender se dava match com os valores dos sócios, dos fundadores, e para entender também quais eram os comportamentos que eles valorizavam, que eles achavam importante ter na empresa, e os comportamentos que eles não achavam tão bacanas. E aí a gente fez toda essa análise desses dados, dessas informações, para entender, beleza, a partir disso aqui, dessa cultura que opera, que as pessoas percebem dentro da empresa, o que é que disso aqui o que é que realmente a gente acha importante e o que é que vai nos levar para os objetivos que a gente quer para o grupo, para o grupo Pedro Barros ter novos negócios, para a gente conseguir expandir, para a gente conseguir impactar mais pessoas, impactar a nossa comunidade, para cumprir com o nosso propósito mesmo enquanto organização. E aí foi assim que a gente estabeleceu. Então, a nossa cultura, ela vem de ouvir as pessoas que estão ali operando nela. Claro, a gente não pode dizer que é um trabalho de que não vá haver em algum momento um desalinhamento de um ou outro colaborador. Isso vai acontecer, mas é preciso ter um trabalho de gerência sobre isso, é preciso entender, estar sempre mapeando, sempre pesquisando. A partir disso, a gente criou o nosso código de cultura, né? A gente colocou ali, registrado num documento, num livro de cultura, quais eram esses comportamentos que a gente quer valorizar, de que maneira é que a gente faz as coisas, como é que a gente se comunica, qual é o nosso propósito, qual é o legado que a gente quer deixar, o que é que a gente abomina, o que é inaceitável. Então, a gente tem lá uma lista de comportamentos que é intolerável para a nossa cultura, que é inegociável. E a gente, a partir de então, foi criando projetos, ações e rituais para fortalecer essa mensagem. Então, na comunicação interna, na comunicação externa, através de projetos, e aí a gente vai gerenciando e fazendo pesquisas para ir mensurando se isso está trazendo realmente resultados. E a gente já tem, como o Cláudio citou aí, excelentes resultados com o nosso programa, por exemplo, de desenvolvimento. Os nossos pilares, porque acho que Luísa me perguntou e eu não respondi, eles têm muito forte essa questão de desenvolvimento. Então, hoje a gente tem 5 pilares que norteiam a nossa cultura, que é um resumo do nosso código de cultura. Sim. São eles: desenvolvemos pessoas e negócios, crescemos juntos, né? Porque não tem graça crescer sozinho, acreditamos na força da diversidade e inclusão, garantimos segurança e transparência nos processos e somos referência e suporte para o mercado. A partir desses pilares, a gente vai trabalhando os nossos projetos. A gente vai reforçando essa mensagem, a gente vai atuando junto à liderança, a gente vem trazendo treinamento sobre esses temas e é assim que a gente vai perpetuando, fortalecendo a cultura, mensurando e gerenciando até hoje. E, assim, para ficar um pouco mais claro, assim, para as pessoas que estão assistindo, o que é que vocês, assim, você conseguia dar um exemplo de ações estratégicas e até ações operacionais que vocês desempenham para fortalecer essa cultura? Porque, assim, a gente sabe que a cultura é composta de indivíduos multiculturais. Uhum. Então, todo indivíduo, ele é um ser, assim, né? Multicultural, porque você carrega um pouco da sua cultura familiar, um pouco da sua cultura no trabalho. Sim. E, assim, quando a gente tá no trabalho, a gente precisa, assim, às vezes ele não vai ser 100% alinhado e a gente precisa que ele tome consciência. Porque a mudança só existe se tomar consciência, Sim. né? Principalmente de que precisa... que aquilo ali é o que vai, de fato, gerar, colocar num caminho correto. E aí, assim, para exemplificar para as pessoas que muitas empresas não trabalham cultura ainda e muitas estão querendo trabalhar. Então, eu queria que você mencionasse
ações que vocês, decisões estratégicas ou até ações operacionais que vocês fizeram durante esse trabalho que vocês perceberam que trouxe um resultado bacana. O mapeamento já é um exemplo delas, né? Exatamente. E assim, eu sou da época que era Semana da Diversidade e Inclusão, e aí a gente passou de Semana da Diversidade para Semana da Cultura, então assim, teve uma evolução, mas assim, alguns exemplos de ações que possam servir de referência também. Tá. A gente tem alguns projetos que estão diretamente ligados a fortalecer e a trabalhar essa cultura. Um exemplo é esse que a gente já citou aqui, que é o nosso projeto de desenvolvimento de lideranças, o LGPB, que é um projeto voltado para o desenvolvimento das lideranças baseado na nossa cultura. Então, todos os temas que a gente traz para treinamento são alinhados com essa cultura para poder ter a liderança cada vez mais ali como um gestor de cultura também, gestor de pessoas e guardião da cultura, na verdade. Então, a gente tem esse projeto, a gente tem, como você mencionou também, um projeto mais operacional que a gente fez e não deixa também de ser estratégico, que foi o mapeamento do perfil comportamental de todos os colaboradores da empresa. A gente fez com as 5 revendas até agora, Ribeira do Pombal, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Petrolina e Paulo Afonso, e a gente está seguindo agora para fazer em Alagoinhas e Serrinha. Por quê? Para trazer mais consciência do colaborador. Se a gente é uma empresa que fala e que a gente prega e que a gente pratica o desenvolvimento de pessoas, a gente trouxe pela primeira vez esse desenvolvimento para a nossa base. E foi um avanço e uma ação muito importante do setor de cultura, que é trazer esse colaborador ali mais operacional para ter consciência do seu desenvolvimento, das suas habilidades, enfim, de como ele pode se conhecer melhor, ter melhor consciência sobre si e usar essa consciência sobre si para se desenvolver. Hoje a Revale traz essa oportunidade para os colaboradores. Um outro exemplo também, que aí é da porta para fora, quando a gente fala que a gente é referência e suporte para o mercado, isso já é um fato. A Revale é uma empresa hoje que é procurada por muitas outras empresas que querem aprender os processos, que querem saber como a Revale faz, porque sabe que a Revale é uma empresa forte no mercado, que cresce cada vez mais. Então, as empresas, elas veem a Revale como referência e como um suporte, porque elas encontram suporte. Então, qualquer empresa que nos procura para trocar ideia, para compartilhar, para crescer junto, a gente está sempre de portas abertas para receber. E um projeto que a gente tem muito orgulho e que exemplifica esse pilar da cultura é o Crescer Junto. O Crescer Junto é um projeto que é voltado para os nossos clientes. A gente faz em parceria com o Sebrae, e a gente desenvolve os nossos clientes. Então, os negócios a partir desses clientes. Então, a gente oferece treinamento, a gente oferece consultoria através do Sebrae para que essa consultoria possa diagnosticar pontos de melhoria no empreendimento, né, num bar, num restaurante. E aí a gente fornece também, junto com o Sebrae, treinamentos para que esses negócios possam desenvolver mais. Claro, porque quando ele cresce, a gente cresce. Por isso que o nome do projeto é Crescer Junto. Então, são aí mecanismos. Eu sei que empresas pequenas não necessariamente vão conseguir fazer grandes projetos, mas eu acho que o ponto principal para essas pequenas empresas hoje é conhecer a sua cultura, é identificar o que é que opera aqui. E a partir do que opera aqui, o que é bacana, que vai me levar adiante, e o que é que eu preciso dar uma olhada melhor e tirar dessa minha cultura. A partir daí, eu crio o como. Porque esses projetos são como. Quando a gente diz, a gente quer levar a nossa cultura da porta para fora, que é um objetivo estratégico do negócio, né, do Grupo Pedro Barros, o Crescer Junto é o como, não é o fundamento. Então, para onde eu quero ir, de que maneira, quais são os comportamentos, a cultura que vai me levar para isso, e o como é que eu faço isso aqui. É basicamente isso. E o como pode ser simples. Pode ser uma reunião de feedback mensal, pode ser um treinamento coletivo ali com suas 5, 6 pessoas que você tem na empresa. O como é mais simples. Eu acho que o mais importante hoje é conhecer a cultura que opera no lugar onde você, né, trabalha ou que você gerencia. E principalmente sempre estar ouvindo as pessoas. Você está monitorando. Quando a empresa é pequena, fica até mais fácil. Você começar a ouvir, sentar com um a um. Me lembro quando eu comecei, eu tinha 33 funcionários, eu sentava e conversava com eles. Com todo mundo sabia, eu ouvia como é que está começando. Então, assim, não precisa ser grande para fazer isso. Qualquer tamanho. Como eu disse, mais fácil é um MEI, porque é uma pessoa sozinha. Então, não é tamanho. Acho que o MEI pode ter um colaborador, não pode? Um colaborador só. Então, isso. Então, qualquer empresa pode. Todo mundo pode fazer. Então, é só querer. Mas coisa assim, escultura, a gente parte de ouvir.
Uma das Verdade. coisas de ouvir as pessoas. Quando a gente fez esse levantamento, que ele fez a pesquisa, porque uma coisa é o que eu acho que é a cultura que eu quero. Eu acho que é a minha cultura Isso, e diferente do que às vezes é a sua cultura na prática. Exato. Exatamente. Eu acho que eu tô assim, acho que minha empresa é isso, é linda, maravilhosa. Sim. Eu vou ouvir. Vocês acham isso? Que uma coisa é meu jeito de ver, outra coisa é o jeito do colaborador ver, do fornecedor ver. E de repente a gente viu que tinha muita coisa que a gente tinha que ajustar. A gente teve que ouvir as pessoas, entender o que elas pediam e começar a adaptar. Que assim, o nosso book de cultura ele é feito a várias mãos. São as pessoas e a gente, não foi só a gente. Não adianta. É uma coisa que tem que vir de cima, tem que vir da diretoria, tem que vir de. É de cima para baixo, mas não é imposto. É convencido, é conversado, é entendido. Considerado. É feito, como é que se diz? Consensado. É você ouvir as pessoas, que não adianta você só querer fazer. Então, assim, então você vai ter que mudar seu time inteiro e só contratar gente que pensa igual a você, ou você entender o que está acontecendo, porque assim, as pessoas que estão ali, a cultura é o que elas fazem. Não adianta você dizer e só da boca para fora se não está chegando lá embaixo, se as pessoas não acreditam naquilo, elas não vão. Então... E é inevitável também. É inevitável que você tenha, principalmente numa empresa grande, uma empresa pequena talvez não, mas numa empresa com 1.100 colaboradores é inevitável que você tenha um ou outro colaborador, até mais, que realmente não se sintam pertencentes àquela cultura. Mas é interessante como isso também é bem visível, assim, é fácil de identificar, não é tão difícil de identificar quando você tem um colaborador que não está tão alinhado. E tem uma frase que pode parecer até cruel, mas que é uma verdade, é que não existe transformação cultural sem remoção de pessoas, não existe. Então, por mais que você seja pequeno, a partir do momento que você identificou o que opera e que você quer eliminar comportamentos que não vão te levar onde você quer chegar, se você provavelmente vai encontrar ali uma resistência e provavelmente você vai ter que lidar com essa resistência, eliminando essa resistência. Então, isso acontece, mas também a gente sabe que a gente está falando aqui sobre uma cultura da Revale, que é o que a Revale quer vivenciar ali no dia a dia para avançar, para crescer, mas a gente sabe que é uma luta diária, né? E que não está 100%. Hoje, todos esses pilares de cultura, eu não posso dizer para você que a gente vivencia 100% na prática. A gente faz trabalhos para que seja vivenciado, a gente mensura, mas a gente sabe que é uma luta diária. E que é comunicação o tempo todo. Comunicação. Sim, um ponto importante é que, assim, quando eu entrei na revenda, 6 anos atrás, na minha primeira fase de Revalência, uma coisa que me chamava muito... Tá silenciado. Não, e o pior não é nada. Pior que é 0303. Telemarketing. Né? E tá Os silenciado. cartões de crédito ligando para ele, o banco querendo vender. Eu também ligaria, né? Todo mundo ligaria. Sim, continue. Vamos lá, vou voltar. Eu estava falando silencioso. que Há 6 anos. há 6 anos, quando eu entrei na revenda, tinha um pilar que já tomava de conta da revenda toda, que era o de segurança. Sim. Cultura fortíssima de segurança. Cultura fortíssima. Não é à toa, que acho que foi no mesmo ano, 2 anos depois, que a Revale Juazeiro, que foi onde eu entrei, foi eleita a melhor revenda Ambev em questão de segurança. A gente tá sempre entre as 3 melhores. Todo ano a gente tá sempre entre as 3 Estamos melhores. sempre no top 3, porque investe-se muito e a gente vive muito essa cultura de segurança. Sim. E assim, eu ficava abismada em como a cultura de segurança da revenda pegava. Tipo assim, como é que de tanto ser comunicada, de tanto ser falada, de tanto ser policiada, porque a gente tem os mecanismos, né? Sim. De dizer, ó, fulano... De fiscalização. De fiscalização. Então, se a pessoa não está cumprindo as normas de segurança, a gente consegue relatar para que aquele problema seja tratado, ou pode falar diretamente com a pessoa. Então, assim, há 6 anos atrás, era muito forte esse ponto da segurança. Hoje, a gente continua vivenciando dessa cultura, mas a gente já consegue perceber que as pessoas começaram a direcionar o olhar para outras esferas da cultura. Sim.
Então, assim, a parte de diversidade e inclusão. Então, assim, hoje você consegue perceber que até que as pessoas estão mudando e toda vez que a gente renova um ciclo, entram colaboradores, saem, a gente sempre tem um ganho falando Em assim, né? diversidade. Em diversidade. E aí, essas ações, assim, acabam fazendo com que a gente, de fato, internalize e passe a viver a cultura no dia a dia. E, assim, acaba tendo um impacto. Você falou aí do Crescer Junto, que é o projeto que a gente tem, já está no 2º ano. Sim. Então, a gente, no ano passado, a gente teve cerca de 16 empresas. Hoje a gente vem na mesma média. E, assim, é muito interessante perceber como eles ficam maravilhados com coisas pequenas que podem ajudá-los a crescer mais. E assim, e esse suporte que a gente acaba entregando ajuda muito. Sim. Então, os clientes até se sentem mais satisfeitos para com a revenda. Então, é um ganho compartilhado. Fortalece o relacionamento. Isso, com fortalece certeza. o relacionamento. E eles realmente, os clientes que participam do projeto, vivenciam o Somos Suporte e Referência. Uhum, É porque é se isso. eles crescem, a Revale cresce. Cresce junto. É um jeito de crescer, eles crescendo. Então, Isso. É o crescer interessante, é interessante esse exemplo que você trouxe da cultura, porque é um fato que a cultura de segurança na Revale é muito bem estabelecida, é consolidada. Mas ainda assim, nunca a gente deixa de falar sobre segurança. Sim. Está internalizado em todo mundo, mas o tempo todo a gente ainda precisa estar checando os processos de segurança, acompanhando, fornecendo treinamento de segurança, falando de segurança. Então, isso fica como uma lição de que o trabalho de gerenciamento de cultura nunca termina. Sim. Mesmo que a gente chegue hoje e faça uma pesquisa e a gente tenha 100%, né, tanto de mapeamento, de adesão da pesquisa, quanto a comprovação 100% de que de que todos os colaboradores estão perfeitamente alinhados àquela cultura, ainda assim o trabalho não acaba. Precisa estar sempre falando, comunicando, fiscalizando, treinando. É um trabalho infinito. até porque tem sempre gente nova entrando. Tem sempre gente E nova. tem que sempre reciclar, porque, por exemplo, todos os dias, quando eu preparo a reunião pela manhã com o time, o primeiro ponto a ser falado é gente e segurança. Antes era somente segurança, agora é gente e segurança. E a gente sempre coloca também pautas relacionadas à cultura. Eu, particularmente, gosto de colocar. Então, assim, você já começa o dia com essa primeira informação na sua mente. E aí, ao longo do dia, isso vai sendo reforçado. E essa parte da segurança é algo que até os clientes e a comunidade têm uma percepção muito Sim, positiva. sim. Então, assim, nossos representantes trabalham com EPIs, o time da entrega devidamente fardado, tudo devidamente sinalizado. E isso gera um impacto na comunidade também. Então, a comunidade geralmente percebe, sendo cliente, sendo fornecedores, pessoas ao redor, até dos estabelecimentos que recebem os nossos produtos, eles têm essa visão de que a Revale é uma empresa que investe na segurança. E assim, como a gente tem investido bastante em cultura, eu queria saber quais são os impactos que você já percebe da cultura na comunidade em que a Revale atua. No geral, né? Nas comunidades em que a Revale atua, em que a Revale faz parte. A gente tem como eu disse, a gente hoje é referência e a gente se posiciona muito enquanto suporte. Uma empresa que fornece suporte. E a gente já é visto dessa forma. Um exemplo bacana disso é a nossa parceria com a universidade, por exemplo. Hoje a gente, inclusive, que é um objetivo nosso para o próximo ano, que é expandir. Hoje a gente tem uma parceria muito forte com a Univasf, principalmente, e a gente tem parcerias pontuais com outras faculdades. Mas a gente, para onde a gente quer levar a Revale, a gente quer levar essa mesma parceria. Inclusive, é um objetivo nosso. A gente está entrando agora acabou de entrar em Alagoinhas e Serrinha. A gente tem ali
6 meses operando, mais ou menos, em Alagoas e Serrinha, Vai e pro já é sexto agora. uma necessidade que a gente já tem de, para o próximo ano, estreitar o relacionamento com universidades e instituições de desenvolvimento de pessoas, porque isso é forte na nossa cultura e a gente precisa estar sempre buscando isso na comunidade em que a gente atua. Então, acho que isso já é muito bem visto, tanto é que a gente é muito procurado. A gente está sempre envolvido em algum evento ou algum projeto de extensão, enfim, de universidades. E é uma cultura que a gente já é reconhecido por isso, né? É um comportamento e que a gente pretende expandir cada vez mais em 2025, 2026, enfim, por aí. Então, muito obrigada pela companhia de todo mundo. E agradecer também ao nosso time que está fazendo esse podcast, o Redcast. Agradecer, de fato, um projeto muito bacana. E agradecer também a Isabela. E até mais.